Então, vamos lá. Vamos dar início à nossa aula. Na verdade, a continuação, né, dela é relacionada a um carboidrato que eu ia falar para vocês, conhecido como sacarose, tá? E o que é a sacarose? A sacarose, ela nada mais é do que dois açúcares ligados, tá? Eles formam uma ligação, ó, entre frutose, que é um tipo de açúcar, e glicose, tá? Ocorrendo essa ligação, ocorre a liberação de água, também chamado de processo de desidratação, tá? Se eu fosse explicar para vocês lá no ensino médio a formação da sacarose, seria mais ou menos assim, tá? Mas aqui no oitavo ano a gente aprende tudo com esquemas e desenhos, para não complicar a cabeça de vocês. Mas olha aqui, ó. Aqui você consegue entender mais ou menos como, na verdade, funciona essa ligação, tá? Então, olha só. Aqui tem a glicose, ó. Aqui é a molécula de glicose. Aqui tem a molécula de frutose. Aí essas duas hidroxilas aqui vão se ligar, tá? Vai ocorrer uma quebra aqui química que vai liberar água aqui, ó. Ok? Vai sair esse hidrogênio, vai sair esse OH aqui, que aí, ó, saiu dois hidrogênios e um oxigênio, tá? Por isso que formou a água. Aí ocorreu aqui a ligação química, tá? Então, isso aqui é só para vocês irem se acostumando com o que virá mais na frente. Bom, a sacarose, quando ela chega no intestino, assim como o amido que eu expliquei nas aulas anteriores, ela, né, precisa ser quebrada. Então, ela é quebrada por enzimas, ela é absorvida pelas células intestinais, as células intestinais passam essa sacarose que já foi quebrada para o sangue. E aí, né, acontece aquela mesma coisa do amido, tá? Eles vão para a célula para produzir energia juntamente com o oxigênio, tá? Bom, e onde nós podemos encontrar sacarose? Sacarose, eu expliquei anteriormente que ela pode ser encontrada no café, tá? Na beterraba, no açúcar, na cana-de-açúcar. Então, ela também dá esse gostinho aí doce para esses alimentos. Bom, agora a gente vai falar sobre celulose. A celulose, ela também é um carboidrato importantíssimo que eu vou explicar para vocês, que forma a parte dos vegetais, conhecida como fibra alimentar, ou simplesmente nós podemos chamar de fibra. Então, o que é a celulose? A celulose ela é igual a amido. Ela é uma molécula grande, formada por várias moléculas de glicose. Então, ela é um conjunto de glicose. Tá, mas qual é a diferença entre um amido, tá, e uma celulose? A diferença está na ligação química entre essas glicoses. A ligação química ela é diferente, tá? Não é a mesma ligação. Então, por exemplo, quando a gente come alimentos ricos em celulose, tá? Como por exemplo esses alimentozinhos aí, ó, eles percorrem pelo nosso intestino, né? Delgado e eles não conseguem, na verdade, ser quebrados, tá? Por exemplo, aqui, ó, esse alimentozinho aqui, o brócolis, ele tem pouca, o brócolis e a cenoura, né? Eles têm pouca celulose, tá? Eles têm mais células assim com pouca parede celular. Aí o que acontece, tá? O milho, por exemplo, o milho ele é constituído de muita celulose nessa parte aqui da casca dele. E aí por isso que às vezes quando a gente vai, na verdade, evacuar, a gente acaba vendo, até mesmo o feijão a gente vê, né, nas fezes. E a gente consegue ver aqui o milho também nas fezes, tá? Então, isso aqui é só uma piadinha, né, de uma charge que eu coloquei aqui para vocês entenderem mais ou menos o que acontece. Por que a gente enxerga alguns alimentos nas nossas fezes? Embora o ser humano não seja capaz de digerir e aproveitar a celulose, as fibras elas são importantes para a alimentação, tá? Então é aquele mesmo questionamento. Se eu não consigo digerir celulose, se eu não tenho enzima para digerir a celulose, por que eu vou comer ela então? Tá? Então o que acontece? Por que é importante comer fibras? Na aula anterior eu expliquei para vocês que aqui, ó, lá em cima, mais lá em cima é a boca, né?
aqui o esôfago, o estômago. Aí mais para cá vai passando o intestino delgado, que é essa parte aqui laranja. Quando o alimento chega bem aqui, tá? Que na verdade nem é mais alimento, já está praticamente se transformando em fezes. Quando, na verdade, esse alimento chega mais ou menos aqui, ele vai passar para esse tubo grande aqui, ó, tá? Chamado de intestino grosso. É aqui que ocorre a formação das fezes, ok? E aí é nesse exato momento que vem a importância de se comer a celulose, tá? Eu vou explicar aqui para vocês. Bom, eu desenhei aqui o intestino grosso, tá? Que é essa parte verdinha aqui, ó. Isso aqui tudo é o intestino grosso, ok? Eu desenhei aqui também as fezes, tá? Um cocôzinho aqui. E as fezes, na verdade, estão cheias de fibras, ó. Tá vendo aqui, ó? Aquelas fibras que você comeu lá do milho, comeu das verduras. Então, as verduras, elas têm bastante celulose, ou seja, tem bastante fibra. E aí, o que essas fibras trazem de benefícios? Elas absorvem água para as fezes. E a partir do momento que essa água ela é absorvida, tá? As fezes elas ficam com uma consistência mais úmida, ou seja, você consegue, na verdade, ter aí uma evacuação mais facilitada, tá? Quando as fezes elas estão muito secas, isso pode danificar o reto, ok? Causando ferimentos, fissuras e até mesmo hemorroides. Então, por isso que é importante comer alimentos que contêm fibras. Então, a fibra aí, na verdade, ela previne o que chamamos de prisão de ventre, tá? E isso ocorre lá no intestino, desculpa, não é no delgado, é no intestino grosso. Quais são os alimentos que a gente pode encontrar fibras? Verduras em geral, né? Frutas tem bastante fibras. E agora a gente vai partir aí para lipídios. A gente vai falar um pouco sobre os lipídios. Então, o que são os lipídios? Os lipídios eles são alimentos de origem, vêm de alimentos de origem vegetal e vêm de alimentos também de origem animal. Então, um exemplo que nós temos aqui é leite, manteiga, queijos, né, requeijão, são ricos em lipídios, tá? Ovos, carnes e entre outras proteínas que vocês podem observar aí, contém bastante lipídio. E o lipídio, gente, não é porque ele é gordura que ele não é importante para o nosso organismo, ele é muito importante, tá? Eu vou explicar para vocês mais na frente essa importância. Aí são outros que a gente pode encontrar também os lipídios, que geralmente são plantas oleosas, tá? Aqui no caso nós temos aí algumas frutas e algumas nozes que possuem lipídios, são ricos em lipídios que na verdade são saudáveis, tá? Produtos feitos com leite ou ovos também contém aí uma carga de lipídio. E você já deve ter ouvido falar aí de algumas pessoas que reclamam por estarem acima do peso, né, gordinhas. Em geral, para controlar o peso, elas devem evitar alimentos gordurosos e também os doces, massas e refrigerantes, tá? Mas o que o doce tem a ver com os lipídios? Eu vou explicar para vocês. Engordar é aumentar a quantidade de gordura, ou seja, de lipídios no seu organismo. E uma das maneiras de engordar é comendo muitos alimentos em gordura ou em açúcar. Mas por que comer muito açúcar pode aumentar a quantidade de gordura, tá? Na próxima aula eu vou explicar para vocês como que ocorre esse processo do açúcar virar gordura, ou seja, por que acontece isso. Eu vou explicar para vocês, ok? Então a gente se vê na próxima. Tenha uma boa aula. Qualquer dúvida, só chamar.